Ok, então agora vamos ao passo seguinte. E aqui a coisa vai entrar um pouquinho na parte mais prática. Qual é o grande problema dos cristãos hoje? Ontem nós falamos de pós-modernidade, e a pós-modernidade tem produzido o que... Eu usei esse termo, mas depois eu descobri que já tinham teólogos que utilizavam ele, que é o que eu chamo de esquizofrenia espiritual. O que é a esquizofrenia espiritual? E é justamente ela que vai comprometer a sua identidade. O que é uma pessoa esquizofrênica? A minha mãe mora em um conjunto de casas, lá no Brasil nós chamamos de condomínio, onde há uma senhora que é esquizofrênica. Certa vez, no meio da noite, da madrugada, a vizinha da minha mãe acordou assustada, porque na parte de cima da sua casa havia um telhado, tá, ali, onde guardava-se o carro, e essa vizinha esquizofrênica subiu no telhado, é uma senhora, e estava dando golpes na janela da casa para a vizinha acordar, no meio da madrugada. A vizinha abriu a janela e ela viu que era essa senhora esquizofrênica. Ela recolheu a senhora para dentro da casa e perguntou o que estava acontecendo. E a senhora disse assim: olha, me ajude, chorando em prantos, socorro, socorro, estão querendo matar a minha filha, sequestraram ela, estão ameaçando queimá-la dentro da minha casa. E aí a vizinha ficou apavorada, assustada, porque ela ainda não sabia que essa senhora era esquizofrênica. O que é o esquizofrênico? É uma pessoa que tem uma ruptura entre aquilo que ela professa e entre aquilo que ela de fato vive. Entendeu? É uma ruptura, é um problema ali emocional, onde a pessoa ela tem assim um choque entre a realidade e a ficção, entre o que ela diz ser e entre o que ela de fato faz. Antes de entrar na questão espiritual, um padre lá no Brasil, achei muito interessante, eu não costumo muito ler coisas assim de católicos, embora tenham coisas até boas, assim, que contribuem, principalmente históricas, mas um padre no Brasil publicou um artigo há alguns meses chamado Esquizofrenia Social. Para você entender o que é a esquizofrenia espiritual, eu vou ler aqui agora para vocês alguns trechos desse artigo Esquizofrenia Social. Preste atenção, ele disse assim: vivemos numa sociedade, numa época, onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados, com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus próprios crimes. Não há vagas para doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do sistema público de saúde para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio desse no mesmo sistema público de saúde para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se tentarem fazer, são criminalizados. Ser a favor da família e religião é ditadura, mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. E aí ele conclui dizendo: se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio para ele. Isso é esquizofrenia, entendeu? E aí, onde eu a encontro no contexto espiritual religioso? Aqui, por exemplo, uma cantora lá no Brasil, de funk, que ao mesmo tempo é evangélica, ela disse o seguinte sobre essa relação entre um estilo de música promíscuo
erotizante condenado pela Bíblia, a relação disso com a sua fé. Olha só o que ela falou. Amadureci muito no gospel, precisava sair, precisava desse tempo, mas minha carreira no funk sempre esteve ali. Hoje eu consigo o quê? Dividir a fé da música. Pergunto, tem como fazer isso? Só tem como fazer isso se você sacrificar os seus princípios de vida, a sua identidade. Porque é impossível, a não ser que nós sejamos cristãos esquizofrênicos, que sejamos capazes de separar a nossa fé de todo o restante da nossa vida. Deixa eu ser bem claro aqui. Um cristão que acredite na Bíblia de fato, no nosso caso, nos livros de Ellen White e no manual da igreja, a cosmovisão adventista deve afetar a sua visão política, sexual, religiosa, financeira, filosófica, deve afetar a sua vida inteirinha, a sua maneira de você enxergar o mundo. Entendeu? E a única forma de não viver segundo isso, que é a tradição cristã, religiosa, adventista, é adotando o que nós estamos aqui falando de esquizofrenia espiritual. Um último exemplo é o de uma atriz da Globo. E olha, eu estou falando aqui da Globo porque realmente eu acredito assim que a Globo, junto com a mídia, mas a Globo assim acaba tomando a dianteira nisso tudo, ela tem contribuído muito para a destruição do cristianismo no Brasil, e eu acredito que até aí através do mundo todo. Então, eles amam quando esse tipo de coisas, quando atores da Globo promovem coisas como essa que eu vou dizer aqui. Então, uma atriz da Globo, que é a Bruna Marquezine, uma muito famosa, ex-namorada do Neymar aí há pouco tempo, ela é evangélica. E ela, no seu Instagram, usava a página para publicar, em alguns momentos, por exemplo, missão que ela fez na África. Células na sua casa, grupos assim, pequenos grupos. Até que, agora no mês de agosto, ela fez aniversário e ela resolveu celebrar o seu aniversário em uma boate, dançando funk, bebendo cerveja e bebida alcoólica e etc. E uma seguidora dela, que é evangélica, criticou essa atitude dela. E disse assim: Bruna, há algum tempo você publicou uma imagem de uma reunião de pequeno grupo na sua casa, de uma missão que você foi fazer na África, e agora publica fotos como essa. E aí ela disse assim: saia de cima do muro. E a Bruna não gostou muito, e aí respondeu a sua seguidora com as seguintes palavras: a única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada o meu relacionamento e a minha intimidade com o meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, e agora está o segredo do problema, sei que ele vai o quê? Me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Sabe qual que é o problema aqui? Humanismo. Ou seja, ela não está nem um pouco interessada com o que diz que livro? A Bíblia. Deus vai falar no meu coração, na minha intimidade, do meu jeito, da minha maneira. Ou seja, como eu disse ontem, é Deus que tem que se adaptar ao meu estilo de vida, e não o contrário. Alguns teólogos têm advertido a igreja quanto aos perigos da esquizofrenia espiritual. Por exemplo, um teólogo adventista, que é o pastor John Paulin, no livro Deus no Mundo Real, diz assim, ele adverte os cristãos da existência esquizofrênica, na qual a fé afeta a vida por um curto período apenas, cada dia, seguida por uma existência essencialmente secular durante o restante do tempo. Então, esse é o problema da esquizofrenia espiritual. A fé te afeta por um período curto, mas durante todo o restante da sua vida, como eu costumo dizer. Nós, cristãos, hoje temos adotado a filosofia da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, na nossa vida. Mas como que nós temos vivido a filosofia da segunda besta? A maioria de nós, se não todos, eu me incluo entre eles, nos parecemos como um cordeiro, mas falamos
como um dragão. É por isso que eu digo que a besta do Apocalipse 13 é uma besta esquizofrênica. Porque há um problema entre o que se professa e o que se faz. E é essa ruptura que o pastor está ali mencionando. Um outro pastor, se eu não me engano, esse é anglicano, no livro Harry Blamires, no livro A Mente Cristã, ele também vai falar sobre o problema da esquizofrenia. E esse texto é fenomenal, preste muita atenção nele. A tradição da nossa igreja é que a vida cristã é uma vida para o homem o quê? Pleno. O que significa a palavra pleno? Completo. Isso é a tradição da igreja. Ou seja, o cristianismo afeta a sua vida toda. Sim, tem coisas que você vai parar de assistir. Tem coisas que você precisa parar de ouvir. Tem ambientes, sim, que não são lícitos para um cristão frequentar. É óbvio que a Bíblia, ela condena algumas coisas. E hoje, parece que nós temos medo de dizer que o cristianismo condena, sim, algumas práticas que são aí normais hoje na igreja cristã. E talvez isso explique os grandes problemas que nós enfrentamos hoje da falta de crescimento da igreja. Porque onde há falta de identidade, a pergunta é se essa igreja, ou se esse movimento, ou se essa sociedade não me apresenta nada diferente, melhor do que eu possa encontrar lá fora, por que eu vou me tornar um cristão então? Eu vou me adiantar em dizer algo aqui para vocês. Ontem foi comentado aqui sobre os jovens que vão para as universidades e saem da igreja. E recentemente eu vi um dado estatístico que é assombroso. Sabe qual é o índice de jovens que ao entrarem nas universidades viram ateus e abandonam a igreja? 70% dos jovens. Sabe o que isso significa? Que a cada 10 jovens cristãos que vão para as faculdades, ao saírem de lá, 7 abandonam a igreja e viram ateus. E por quê? Muito provavelmente porque o que eles estão oferecendo lá para eles tem mais racionalidade do que aquilo que nós estamos oferecendo na igreja. Então nós precisamos repensar a nossa fé. Lá no Brasil eu participei de um congresso de jovens, onde os líderes da minha associação, da minha união na realidade, perguntaram qual era o principal motivo que os faziam assim desanimar com a igreja. Sabe qual foi a resposta que a maioria dos jovens deram? Hipocrisia dos membros da igreja. Esquizofrenia. Entendeu? Bom, e aí o pastor segue aqui dizendo: não há espaço no cristianismo para uma cultura do espírito que negligencie a mente, para uma disciplina da vontade que não passe pelo intelecto. Pode ser que o mal do nosso tempo seja a desintegração do pensamento humano e da experiência humana em compartimentos separados e não relacionados. Pois uma caracterização da condição corrompida da sociedade moderna é a segmentação das faculdades humanas. Que faculdades são essas? As físicas, as emocionais, as intelectuais e as espirituais, em categorias distintas e exploradas separadamente. O homem está desmembrado. É como a igreja nutre, alimenta o cristão esquizofrênico, a própria igreja contribui para o processo do desmembramento. Embora seja de sua alçada checar esse desmembramento e agir contra ele. Entenderam o que o texto está dizendo? Como dizem vocês, percebem o que o texto está dizendo? Será que o nosso adventismo tem sido afetado pelos problemas que vemos aqui e como? Eu vou trazer dados estatísticos para vocês. A Associação Geral da Igreja Adventista nos Estados Unidos fez uma pesquisa no ano de 2013, onde eles examinaram mais de 1.000 jovens adventistas universitários e fizeram várias perguntas para esses jovens. O objetivo deles era descobrir quais são as doutrinas mais rejeitadas pelos jovens adventistas universitários. E aqui estão as doutrinas principais. Eu não vou citar todas elas, mas daqui para baixo, começando com o santuário, nós vamos em grau crescente de rejeição. Então, a primeira doutrina mais rejeitada pelos jovens adventistas universitários é a doutrina do santuário celestial.
A segunda é a crença de que o nosso mundo foi criado em 6 dias literais de 24 horas em um passado recente. A terceira crença, lembrando, é em grau crescente de rejeição, o dom profético de Ellen White. A próxima, o juízo investigativo. A penúltima, o princípio bíblico de que não devemos casar em julgo o quê? Desigual. E a última crença, que na realidade é a mais rejeitada pelos jovens universitários, eu diria que até por adultos hoje na igreja, é a crença de que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Ou seja, todas as doutrinas que eu citei para vocês, que são as mais rejeitadas, são as doutrinas peculiares da igreja adventista do sétimo dia. O que isso mostra? Que o diabo está afetando frontalmente a nossa identidade e tradição religiosa. Por quê? Porque ele sabe que a igreja que Deus chamou para cumprir uma missão especial nesse tempo de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus e para o grande dia do juízo. Que igreja é essa? A igreja adventista. E nós vamos falar mais sobre isso quando estudarmos sobre o Armagedon. Bom, eu preciso encerrar. Eu não poderia terminar sem citar as palavras dessa senhorinha fantástica, a quem eu chamo de o microscópio de Deus, Ellen White. Olha só o que ela diz. Muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que a sua fé é instável. Removem os marcos o quê? Olhai pelas veredas antigas. O que ela está dizendo ali? Removem a identidade e a tradição do adventismo. E as falácias e ventos de doutrina os levam para cá e para lá. A ciência, falsamente assim chamada, está minando os fundamentos dos princípios cristãos. Relativismo, pluralismo, como comentamos ontem. E os que uma vez estavam na fé vão se afastando dos marcos bíblicos, a tradição e os princípios, e se divorciam de Deus enquanto ainda professam ser o quê? Olha a esquizofrenia ali.